Hola, buenas tardes. Soy Salim Fayad, codirector de la Fundación Otro Sur y de la MUICA, Muestra Itinerante de Cine Africano, que en este momento está pasando por su cuarta edición en Colombia. Y los estoy saludando desde Sudáfrica. Desde aquí he estado trabajando y estoy radicado desde 2008, trabajando como corresponsal, como fotógrafo, como gestor cultural y, bueno, eventualmente como codirector de la MUICA, un evento que estamos realizando desde 2015 en Colombia. Y hoy estaremos conversando con Miguel Hurst, un actor y gestor cultural angolano y buen amigo, sobre la nostalgia por las grandes pantallas y específicamente sobre su proyecto fotográfico en Angola, la exposición Angola Cinemas, una ficción de la libertad. Esta es una exposición que trajimos a Colombia en el año 2019 para la MUICA y la presentamos en el Espacio Odeón en Bogotá. Y en esta ocasión, en la MUICA 2021, la estamos llevando a Cartagena, donde estará expuesta en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en la ciudad amurallada. Esta colección fotográfica es un viaje en el tiempo nostálgico, sorprendente también por espacios que en algún momento fueron lugares de entretenimiento en la Angola colonial y que Miguel Hurst y el fotógrafo Walter Fernández registraron estos monumentos, estos edificios más bien construidos por los portugueses durante los años en que ocuparon el país. Y estas antiguas salas de cine presentan una arquitectura bastante particular, son espacios que están construidos con Art Deco y con otras influencias de la arquitectura, pero también con influencias del trópico. Y son este tipo de, digamos, de intersecciones sobre las que vamos a estar conversando con Miguel el día de hoy. En estos momentos, estas salas están en su mayoría en desuso, están totalmente olvidadas, pero el trabajo de Miguel y de Walter Fernández nos invita a reflexionar sobre el pasado y el futuro del legado colonial, sobre todo en una sociedad, en un país como Angola, que ha estado marcado históricamente por un brutal conflicto. Y finalmente quería decir también que la presencia de la exposición de Angola Cinemas en el marco de la MUICA 2021 nos sirve para abrir un espacio de reflexión sobre la nostalgia que nos produce el estado actual del congelamiento mundial de la exhibición cinematográfica en el mundo por la pandemia del COVID-19, por supuesto. Así que, Miguel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. E obrigado pelo convite. Un gusto tenerte aquí. Miguel Hurst, te presentaré brevemente. Nació en Alemania en 1967, vivió en Bissau, la capital de Guinea-Bissau, hasta 1979 y luego se trasladó a Lisboa, donde terminó sus estudios secundarios y superiores en la Escuela Superior de Teatro y Cinema en 1995. Fue fundador, productor y director del grupo de teatro Pau Preto en 1998 hasta 2003 y con este grupo recorrió Cabo Verde, Sao Tomé, Francia y Portugal y allí también participó en numerosas telenovelas. En Angola, Miguel fue director general del Instituto Angolano de Cinema y Audiovisual de 2003 a 2009, dirigió varias obras de teatro y fue coordinador de producción del Goethe Institute en Angola, donde en varias ocasiones ideó, coordinó y editó el libro Angola Cinemas, una ficción de la libertad, con el fotógrafo Walter Fernández. Miguel fue actor en varios documentales y películas de ficción. La Isla de los Perros y Operación Angola son algunos títulos que destacan. Y en la actualidad es el curador de muestras de cine y coordinador de Las Vidas, que es un proyecto sobre personalidades del cine en países de habla portuguesa. Y es una producción de la asociación Kino Yetu. Y también está preproduciendo su próximo libro, Cruzamentos, Arquitecturas da Cruz, con los fotógrafos Walter Fernández, nuevamente repitiendo trabajo con él, una gran dupla, por lo que hemos visto, por supuesto, y con el fotógrafo Edson Chagas. Quería agradecer también, yo personalmente, y en nombre del equipo de la MUICA, al Instituto Goethe y al Centro de Formación de la Cooperación Española, que han hecho posible la llegada de esta exposición en esta ocasión a Cartagena para la MUICA 2021. Entonces, sin más demora, vamos a empezar a conversar con Miguel y quería empezar con una pregunta muy obvia quizá, Miguel, y quería preguntarte qué motivó esta serie fotográfica, por qué enfocar un proyecto en estos edificios que han sido olvidados prácticamente, que están abandonados hace décadas. Bem, porquê Angola Cinemas? Então, eu era o diretor do Instituto na altura,
A ideia surgiu em 2005. Levámos 10 anos a conseguir o livro. Então, em 2005, eu estava a fazer mostras de cinema pelo país. E comecei no sul, em Benguela. Né? Benguela é uma cidade, é uma província nossa. Angola tem 18 províncias. Benguela é uma das províncias e nós estávamos a fazer uma mostra de cinema. Chamava-se Cinema na Cidade. Porque achei que havia... O angolano conhecia pouco cinema angolano. Então, eu achei que eu devia mostrar cinema angolano aos angolanos. E quando eu cheguei a Benguela, fui surpreendido por um cinema magnífico, que está no livro, é o cinema Calunga. É Calunga e acho que deve ter sido a primeira grande obra de, arte déco feita cá neste país. E então surgiu esta ideia, porque é que eu tenho salas de cinema lindíssimas, se o mundo tem 17 cineesplanadas, 13 estão em Angola, então achei, eu tenho que fazer um livro sobre a arquitetura, porque a arquitetura depois tem várias histórias, não é? Sobre a arquitetura destas obras, que são pérolas, as nossas obras arquitetónicas das salas de cinema são umas pérolas autênticas. E então veio a ideia. Andei à procura de patrocínios durante 10 anos e não foram 10, foram 8. Não consegui, até que o Goethe Instituto, e agradeço muito ao Goethe Instituto, não é? O Goethe Instituto regional e o nosso aqui de Angola, obviamente, viu a ideia e abraçou a ideia. E então, olha, andamos durante 2 anos pelo país, pelo norte, pelo sul. Eu tinha uma lista de 54 salas e na nossa viagem nós conseguimos encontrar 83. Umas já destruídas, que não funcionam, nem nada, havia 2 pedras e um letreiro só. E pronto. Eu, como era o diretor do Instituto de Cinema, e o objetivo era relançar a mostra de cinema, a exibição nas salas de cinema, e eu achei que o melhor seria provocar o Estado em mostrar-lhe a riqueza que ele tem e a riqueza que este Estado está a perder. Não nos podemos esquecer que no tempo antes de 75, nós éramos uma colónia portuguesa, éramos uma província de Portugal, como os portugueses diziam, e como esta colónia, a mais rica de todas, construiu muito e gostava de entreter muito o seu público. Havia muitas salas de cinema, como eu já disse, daí o Angola Cinemas, e depois veio a independência. A independência veio, a Angola virou para a esquerda, tivemos apoios russos, e tivemos apoio de muitos camaradas do Bloco Leste da Europa e de nossos amigos cubanos, e o cinema mudou completamente. Dos filmes americanos e dos filmes portugueses, nada era visto, mas via-se bom cinema polaco, bom cinema russo, bons desenhos animados checos, e isto durou pouco tempo. Nos anos 80, as exibições nas salas de cinema estagnaram, pararam. Então, a ideia do livro foi um bocadito, nós temos que revitalizar as salas. E conseguimos, foi magnífico. Nós lançamos o livro em 2015. Eu acho que é 2015. Desde que começou a Covid, eu já não sei as horas, quanto mais os anos. Mas sim, em 2015, e 3 meses depois, saiu um decreto-lei que obrigava as províncias a restaurarem as salas de cinema. Portanto, eu acho que o livro, além de ser... não é só uma obra artística, ela teve um propósito de intervenção política em absoluto e conseguiu, pelo menos em papel, porque só foram restauradas 2 salas
das 50 e tais que ainda podem funcionar bem, mas já foi um bom passo e pronto. Sim, o Angola Cinemas, uma ficção de liberdade, e esse título também eu dei o título ao livro, a ficção de liberdade é mesmo isso. Será que com esta nossa revolução, esta tal liberdade, será que a conseguimos? Ainda hoje em dia acho que não há uma resposta bem concreta em relação a isso. Portanto, o livro é também um manifesto. Miguel, y hablando un poco nuevamente de estas salas de cine, ¿nos puedes contar un poco socialmente cuál era su rol cuando estas salas de cine estaban activas décadas atrás? ¿Qué función cumplían estos espacios? Es decir, ¿quiénes asistían? ¿Qué tipo de interacciones sucedían allá más allá del entretenimiento? ¿Eran espacios segregados o no lo eran? Recordemos que era una época colonial. Numa época colonial havia, sim, uma lógica da apartheid neste país. As grandes salas eram frequentadas pelo colono. O indígena, o angolano negro, ele não ia a essas salas. A construção, a primeira sala foi feita em 1935. Olha, é mesmo aqui ao lado da minha casa. Não vos posso mostrar agora. Chama-se o Nacional Cineteatro. Foi a primeira a ser construída no país. E era assim, como todas as salas de cinema e de teatro, porque havia uma mistura entre cinema e teatro. E é por isso que nós temos muitos cineteatros, não é? E era assim, era a classe da sociedade alta, era a sociedade branca, que ia ao cinema e ia aos espetáculos de teatro. Isso até 1956, quando o nosso grande homem, o maior africano de todos, Amílcar Cabral, teve um discurso nas Nações Unidas e houve então uma grande movimentação em relação às independências na África inteira. Portugal ficou para o fim, mas como já havia estes ventos de mudança, foi a nossa primavera, a primavera africana, nós aqui em Angola assistimos a um fenómeno muito engraçado. Nos bairros indígenas, começou-se a construir salas de cinema para os indígenas e as outras salas, no segundo balcão, lá em cima, já os indígenas, os donos do país, os donos da terra, já conseguiam entrar nas salas de cinema também. Portanto, a ideia da construção, o ditador Salazar, havia uns arquitetos com umas ideias de integração. Essas ideias vieram da Bauhaus, não é? E já que estamos a falar em arquitetura, de toda a construção Bauhaus, toda a construção de um Courvoisier, que é uma arquitetura do tropicalismo. A tendência era, nós vamos juntar a sociedade. Os bairros são compostos pela alta, média e baixa sociedade. E todo o modernismo, que é a arquitetura que mais domina estas nossas lindas salas, isto é da época do modernismo, o modernismo defendia também isto, a integração de todas as camadas sociais num só bloco. E isto começou neste tipo de arquitetura e, claro, esta arquitetura depois respondeu. Salazar expulsou esses arquitetos todos de Portugal e mandou-os para a África. Disse, não, aqui em Portugal vocês não vão fazer nada disso, mas vão construir isso lá para a África. Então, em África, eles o fizeram, porque Moçambique também é um bom exemplo de arquitetura em cinemas. Então, aqui foi o expoente máximo da construção do modernismo, essa influenciada Bauhaus, depois pelo modernismo brasileiro, falando em Niemeyer, etc. Então, estes arquitetos vieram de Portugal, principalmente da Escola de Arquitetura do Porto, vieram e fizeram estes cinemas com uma intenção: integração. Serviam ao ditador, à ditadura, ao Império Português na altura, e pronto, e foi assim. Eu lembro do meu pai falar em vir à sala de cinema, a minha mãe,
O ir a salas de cinema era um evento social. Aquilo era... nós já tínhamos cá uma pequena burguesia negra, que esta sim já vivia na cidade, esta sim já tinha mais acesso aos grandes bailes, às grandes peças de teatro e aos bons filmes. Portanto, aquilo que foi... as salas de cinema foram um evento antes da nossa revolução e antes da nossa liberdade. Foram um prenúncio da nossa libertação. E, pronto, de salas brancas, elas passaram a salas mestiças y salas misturadas. Claro, te quería justamente preguntar por algo que mencionaste ahora y era sobre los estilos arquitectónicos. Muchas de estas salas que podemos ver en la exposición y que yo mismo pude ver en viajes por Angola que hice, de hecho, guiado por algunas de tus fotografías. Estas son salas de cine que tienen una arquitectura muy particular para países africanos y sobre todo para países tropicales. Hay una mezcla de Art Deco con modernismo, como decías tú, con Bauhaus. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a poner algunas fotos en pantalla y tú nos puedes hablar un poco de cada una de estas. Y una de las que más llama la atención, creo que no solo a mí, sino al público en general, es esta sala de cine en la ciudad de Namibe. Si no me equivoco, esta sala nunca fue terminada, pero es, sin embargo, un emblema de la arquitectura de esta época, tanto que es la portada de tu libro. É verdade. É o Cine Estúdio do Namibe. Este é o Cine Estúdio do Namibe. Eu acho das obras mais magníficas que eu já vi em relação a um cinema. E não é um cineteatro, é realmente só um cinema. Não tem palco, não tem teia, não tem bastidores para ser teatro, é só cinema e obedece estas aberturas que nós conseguimos ver na lateral deste OVNI, são entradas de vento, não é? O modernismo defendia que nós vamos construir com materiais do sítio onde estamos a construir e com uma lógica climatérica que aguente tanto as entradas de luz como as entradas de ar. Na altura não havia ar-condicionado. Este Cine Estúdio estava a ser feito pelo arquiteto, chama-se Botelho. Estava a ser feito quando veio a Revolução. Veio a Revolução, veio a Independência e as obras não tinham acabado ainda. As obras não tinham acabado e o cinema ficou assim. Ele ficou assim até... Eu fiz a exposição, eu também levei a exposição ao Namibe, não é? Quando digo eu, somos nós, eu não trabalhei sozinho, atenção. Nós levamos a exposição ao Namibe e mesmo à frente deste cinema fizemos a exposição e o cinema estava a ser recuperado. Este cinema já estava a ser recuperado pela governação da província do Namibe. A recuperação ainda não acabou por enquanto. Espero um dia poder assistir a um filme nesta sala em particular. A particularidade dela é mesmo o desenho que ela tem. Há uma sala muito parecida nos Estados Unidos, depois das investigações que vamos fazendo quando escrevemos este tipo de livros e quando editamos este tipo de livro, levou-nos a isso. A descoberta de um cinema que parece um cinema gêmeos, alguns nos Estados Unidos, eu já não me lembro bem onde, mas é igualito. Uhum. Há uma réplica, mas este é anterior, o nosso é anterior. E já agora que estamos a falar no Namibe, o Namibe é o nosso deserto, né? É o nosso deserto, é o deserto mais antigo do mundo, somos nós. Nós temos muitas coisas muito antigas. E o deserto também é o mais antigo do mundo. E a lógica de construção de cinemas dentro do deserto, porque o livro, a contracapa do livro, também é um cinema no Namibe, é o Impala, que todo o teto, toda a cobertura é um salto desta gazela que é o Impala. E o Namibe tem das salas mais bonitas que eu vi, que é este Cine Estúdio, é o Impala, e tem uma das salas mais antigas do país também, que ainda eram salas que a arquitetura era a arquitetura do Estado Novo. O Estado Novo era a arquitetura do Salazar.
Ujú. Portugal viveu a sua ditadura e a arquitetura do Estado Novo imperava. Este modernismo vem depois, como eu já disse, não é? Ele só vem depois de uma lógica Bauhaus, depois de uma lógica de todo o modernismo que vem do Brasil e da arquitetura tropical do Courvoisier. Portanto, sim, esta sala é das mais impressionantes. Quando ela abrir, Salim, eu vou-te convidar e vamos ver um filme aqui. Claro que sí, así será. Y ahora, cuando yo la visité, esta sala es muy curioso porque está, claro, está totalmente abandonada hace mucho, como decías, nunca se terminó de construir, pero es una sala que sigue viva. Allá la visitan los niños, van los enamorados, sigue siendo un lugar que los habitantes de la ciudad frecuentan y que han reinventado de alguna manera, que han resignificado de alguna forma, aunque esté desocupada. Sim, sim, sem dúvida. A sala, bem, ela foi utilizada de várias formas, menos aquela para a qual ela foi construída. Houve muitos namorados a lá irem, mas depois transformou-se numa coisa muito pouco simpática. Isto depois transformou-se num WC gigantesco. Nós, quando fomos fazer as fotografias, entramos lá dentro, fotografia do interior, só dava de máscara e foi terrível. Foi uma das piores aventuras que eu tive na minha vida, foi entrar dentro de casa de banho pública gigantesca e tentar ver os traços vindos da arquitetura. Foi assim um contrassenso nesta nossa viagem, mas pronto, foi feito e conseguiu-se. E hoje em dia ele já está todo limpo. O cinema já está todo limpo, há a intenção de se recuperar. Espero que isto vá avante e que tenhamos filmes a serem mostrados aqui nesta sala. ¿Quieres hablarnos ahora de esta otra sala? Continuamos na província do Namibe, né? Namibe é uma província cuja capital também se chama Namibe, mas é uma província inteira. Na altura, isto na altura, ainda a província ainda se chamava Moçambiques, só depois da independência que nós voltamos a chamar de Namibe. Esta sala é na cidade de Tomboa. E quando se chega à cidade de Tomboa, ali é o fim do mundo, ali acaba a sensação que nós temos é que ali acaba o planeta Terra. É um deserto enorme, é uma pequena vila de pescadores. E muito antes das outras salas do Namibe, construiu-se essa sala. É pequena, é uma sala pequena, como vês, abandonada, já não tem cadeiras, já o teto não existe, mas é uma das salas e o que me chamou muita atenção, que agora nesta fotografia não se vê bem, é o que está escrito na tela. E na tela onde se projetava, não é? E aí está escrito, estamos de volta, cine. E pronto, é um bocadinho esta mensagem que eu quis dar. Eu tive discussões horríveis, porque eu queria que fosse esta a capa do livro. Estamos de volta, cine. Mas pronto, como uma discussão teve que ser democrática, eu tive que me render ao gosto dos outros. Mas estamos de volta a cine, é isto que mais me impressionou. Eu acho que o Walter tirou aí uma bela fotografia. E é mais isto, é uma das salas mais antigas que o país tem, não é? É uma sala das mais antigas e, vá lá, é a história deste Cine Tomboa, que está ali abandonado, como a aldeia abandonada está, a pescaria já não existe. É aquela sensação quando entramos dentro de um filme do western. Era a música que faltava ouvirmos agora. Mas, assim, é isto, é este peso, esta nostalgia e esta tristeza de um cinema vazio, mas limpo. Vazio, mas limpo. E pronto, Cine Tomboa é no sul, bem no sul do país, no Namibe também. Te voy a preguntar ahora por el cine atlántico. Eles são 3 irmãos. Os arquitetos eram 3 irmãos.
eles fizeram um cinema que não nos deram autorização de fotografar, que se chama Cine Miramar. E o Cine Miramar, eu só vou explicar e vocês vão me entender. O Cine Miramar é aquele pé de uma falésia aqui em Luanda, que nós entramos para dentro do cinema e à frente de nós está o ecrã e o mar. Por isso é o Miramar. Estão mirando o mar. É o Miramar. Então, estes irmãos Castilho fizeram o Miramar primeiro e depois foram convidados a fazer este Cine Atlântico. Este é absolutamente obra do modernismo. Ele é lindíssimo, ele tem um painel, à frente vê-se um painel de madeira que é lindíssimo, muito bem feito. Tem entradas de ar, portanto não há ar-condicionado, não é preciso, aquilo foi muito bem estudado, não é fechado, é mesmo uma cine-esplanada. Tem uma esplanada magnífica. Este cinema, quando eu fui diretor do Instituto, eu exibi filmes aqui. Eu fiz 2 estreias de filmes angolanos, O Herói, do Zezé Gamboa, e A Cidade Vazia, da Maria João Ganga. Foram estreados aqui. O cinema é gigantesco, cabem 1.800 pessoas, uma coisa assim, é gigantesco. É enormíssimo. E a beleza que ele tem era uma obrigação absoluta este cinema estar no nosso livro. Eu acho que é dos cinemas, é o cinema mais bonito que Luanda tem, é a minha opinião. Funciona, fazem-se festival de jazz, é um cinema que ainda tem utilidade, tem tudo menos mostrar filmes, já não se mostram filmes, incrivelmente não se mostram filmes aí, porque agora é tudo os Cineplax, os Cinemax, os Cineduplexes, essas coisas todas com X, e as nossas salas transformam-se em outras coisas, para passagens de moda, para concertos, é mais para isso. Mas ele funciona, o Cine Atlântico funciona assim ainda. É mesmo no coração de Lisboa, de Luanda, no segundo platô de Luanda. É lindísimo. Ahora, uno de mis preferidos, que queda también en un área muy bella, a las afueras de Benguela, que es el Imperium. Y esta zona que queda como en esa península que se despega después de Benguela, hacia Lobito, si no estoy mal es el nombre, me corregirá si me equivoco, que hay una serie Lobito, de... Es Lobito, ¿no? Que hay una serie Lobito, de... Toda una zona de Art Deco muy especial, donde no solo la arquitectura, sino los colores también son muy particulares a esta zona. Sim, tens toda a razão. O Lobito, o Lobito tem assim uma península assim, que se chama Restinga. Então a Restinga, além deste cinema, como o Salim já disse, toda a Restinga é Art Deco. Temos umas vivendas, acho que em espanhol diz villas, né? Tem umas vivendas magníficas. Toda esta Restinga, nós estamos a falar em 10 quilómetros de península, praia de um lado, baía do outro lado, toda ela é decorada com esta lógica da arquitetura deco. Benguela, a província de Benguela é a província que mais arte deco mostrou. Aqui tens também outras salas como o Calunga, que deu a ideia, né? Que me deu a ideia do livro, como o Monumental, como o Nimas 500, como o Flamingo. Há muitas belas salas. Pronto, esta funciona, mas funciona para cultos de uma igreja qualquer. O Cine Flamingo hoje em dia transformou-se, plantam-se tomate e alface. O Calunga ainda dá muitos concertos, o Calunga ainda está vivo, ele respira, como o Monumental. O Monumental também de Benguela, desta província de Benguela, aqui estamos na cidade do Lobito, no Imperium, mas este cinema está muito bem conservado. Ele ainda se encontra muito bem conservado, tanto por dentro como por fora, e é absolutamente arte deco. É um dos grandes exemplos da arte deco que nós aqui temos em Angola, lá embaixo em Benguela.
a 528 kilómetros de Luanda. Claro, pero también es interesante que los edificios Art Deco de esta zona, de las afueras de Benguela, de Lobito, de Rastinga, están muy bien conservados, pero en comparación a otros, como el abandono que tienen en las provincias del sur, en Menongue, en Namibe, que son edificios a los que nadie les importa. Y eso también refleja un poco el tejido social de esta zona, ¿verdad? Lobito es un área donde van turistas, donde van turistas locales, internacionales, donde hay un poder adquisitivo, digamos, distinto. E não só o Lobito, e isso é que deu a grande importância do Lobito, foram os caminhos de ferro de Benguela. E os caminhos de ferro de Benguela são os caminhos de ferro que vão do nosso Atlântico, aqui mais embaixo, ao sul, e vão até, atravessam o país todo e vão até a fronteira do Congo. Pelos caminhos de ferro de Benguela, transportou-se muito cobre. O cobre que vinha da zona do Congo, etc. Portanto, é um dos caminhos de ferro mais importantes que teve. Resultado, construiu-se um dos melhores e mais modernos portos em África, que é o Porto do Lobito. Portanto, a zona em si é uma zona que da agricultura também é rica, tem muita carne, tem muita agricultura e tem pesca imensa e um dos portos mais funcionais deste continente. Não é? Nós não nos podemos esquecer que este país tem a costa atlântica, a maior costa atlântica do... Ai, tanta luz. Tem a maior costa atlântica da África. É Angola, né? 1000 e tal quilómetros. Como tal, há alguns portos que respondem a isso. E o do Lobito foi várias vezes o melhor porto em África, etc, etc. Portanto, é uma zona com dinheiro. É uma zona com muito comércio. É uma zona que quis ser independente da Angola já em 1800 e os benguelenses diziam, já não queremos ser de Angola, nós queremos ser o país chamado Benguela. Sim, mas pronto, não conseguiram. E, portanto, sim, é uma zona que houve muito dinheiro, houve bastante dinheiro nesta zona de Angola. Muito dinheiro mesmo. Claro, e não petróleo. ¿Y qué? E não foi do petróleo. Antes de que llegara el petróleo a Angola. Ahora, finalmente quería preguntarte por esta otra sala. Este é o Nacional Cine Teatro. Este é a primeira sala que se fez. Há bocado falei nela. É esta. Este é o interior. E ainda está assim. Esta é a primeira sala que se fez neste país em 1935. 34, 35, por aí. É o Nacional Cine Teatro. Sempre foi chamado assim, nunca mudou do nome. Ele sempre teve esse nome. É a primeira sala. Na altura, era mais teatro do que cinema, não é? Embora tenha um aparelho de projeção lá em cima. E pronto, acho que é homenagem ao todo início do pensamento deste livro. Pronto, aqui é que começou, não é? Foi o primeiro cineteatro construído no país. A arquitetura dele é típica, isto é um típico palco italiano. É típica. O teto já não é o teto original, o teto já foi refeito. Eu já fiz 3 peças aqui em cima deste palco. E pronto, é homenagem ao início do livro, ao início da construção de salas de cinema. É o mais antigo, é este. Infelizmente, nós aqui tivemos um boom de construção nesta cidade que foi incrível, de repente crescerem muitos prédios muito altos. Então lembraram-se de construir um prédio ao lado deste teatro. Resultado, o teatro hoje em dia está interdito porque abriu a meio. O teatro está aberto a meio, abriu. Estava assim e fez com... Portanto, é pena. É uma sala inutilizada hoje em dia, já não se usa. Mas sim,
esta é a primeira sala e eu acho muito bonita e para mim está muito no coração, porque já subi várias vezes a este palco, já encenei várias peças neste palco e eu gosto muito desta fotografia também. Cine-teatro. Bueno, y el resto de fotografías las vamos a poder ver expuestas en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena. Para quienes no lo pueden ver presencialmente, son fotografías impresas en gran formato, en láminas de aluminio, y bueno, la producción es realmente espectacular, realmente brillan las fotos en estos soportes, en esta forma de presentación. Y pensaba también que este tipo de fotografías y de salas de las que estamos hablando no son particulares a Angola, o bueno, desde luego que estas lo son, pero en todo el continente se pueden ver este tipo de salas coloniales que en este momento o están abandonadas o se han transformado en salas de cine para adultos o en iglesias cristianas o en salas de conciertos o en supermercados incluso, como es el caso de algunas salas de cine pues espectaculares en su momento en Senegal y que ahora son supermercados o almacenes de cadena. Y bueno, los franceses también dejaron un gran legado de salas de cine en África Occidental. En Gao, en el norte de Mali, en el Sahara, también había una sala de cine, por supuesto, abandonada hace décadas, absolutamente bella, al aire libre, en la mitad del desierto y al lado del río Níger. Y esta exposición que vemos es un llamado también a rescatar, ¿no? O a pensar en esos espacios y pensar cuál era su rol histórico y cuál es el futuro de estos espacios o de la cultura en general. Pero hablando de historia, yo quería volver, Miguel, hablando de historia dura, digamos, si es la historia de Angola. Bueno, Angola, como muchos países africanos, pasó por un proceso de independencia muy largo, muy difícil, muy sufrido. Pero el punto de la independencia en Angola no fue la historia de éxito que fue en otros países. Digamos, esos procesos de independencia que son tan complejos y por los que hay tanto sufrimiento, pequeñas victorias, pero luego grandes retrocesos. Y eventualmente, ¡pup!, hay un momento de independencia, lo que nuestra amiga Jihan El Tahri llamaría flag moments, right? Los momentos bandera. Es el momento en el que un país se independiza, le dice chao al poder colonial y sube su bandera. Y empieza otro proceso muy difícil, que es la construcción de nación como país independiente. En Angola, ese flag moment o este momento bandera fue muy breve, porque Angola se independiza y cuando logra la independencia empieza la guerra civil. Entonces, mi pregunta es, en estos procesos, o más bien, estos procesos históricos, ¿qué impacto tienen en estas salas de cine que nos estás mostrando? Estes processos, há bocado já falei um bocadito sobre isso, o impacto. Bem, a nossa guerra civil foi das piores que parece-me que a África pode ter vivido, não é? Se pensarmos em batalhas como depois da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores batalhas foi aqui em Cuito-Cuanaval. Aqui realmente as grandes potências, não é? Era a Guerra Fria daqui em África, principalmente em Angola, foi uma guerra entre os dois lados do mundo, o Ocidente e o Leste, que vieram um bocadito minar este flag moment. Eu acho que o nosso flag moment... Uau, isto agora fizeste uma pergunta muito complicada. O flag moment, na minha opinião, o nosso ainda não aconteceu. A Angola ainda nem sequer teve tempo para respirar como deve de ser. Porque esta guerra, ela foi muito longa, foi uma guerra extremamente violenta e destrutiva. Estragou-se tudo, praticamente. As infraestruturas deixaram de funcionar, a economia só funcionava, e hoje em dia ainda estamos muito reféns disso, do nosso petróleo. A Warner Bros., como nós estávamos mais virados para o Bloco Leste, proibiu filmes de entrarem neste país. Começámos a ver muitos filmes russos, como eu já disse há bocado, e polacos, e checos, e etc., e cubanos.
As salas sofreram com isso, deixaram de exibir filmes. As salas deixaram de exibir filmes. E o grande investimento com estas coisas muito modernas que nós temos hoje em dia são os centros comerciais, de shopping malls, com aquelas Cineplex, onde dentro de um shopping mall tens 5 salas, 6 salas, e deixou, não há um investimento. Já não há uma política cultural o suficientemente forte e bem financiada para sustentar estas salas, que são salas enormes. Estas pérolas arquitetónicas, elas são muito grandes. E tu, para sustentares um filme, depois tu tens a dependência que nós temos das majors exibidoras, né, como a Castelo Lopes. A Castelo Lopes tem os direitos da Warner Bros. É a única que consegue exibir e distribuir filmes na África portuguesa. São eles que te mandam. Nós não conseguimos fechar nada. Ou então falamos com os brasileiros para que isso aconteça. E como tal, tu, para teres um filme e querer ser um exibidor independente, tu tens mesmo de ter dinheiro para deitar fora, porque tu nunca vais recuperar o investimento de uma película que tu venha lá de fora para tu exibir. Tu não tens o circuito suficiente para o conseguir fazer. E são as grandes distribuidoras que o podem fazer. As nossas salas, estas dos livros, eu acho que se devem transformar em salas de teatro, salas de concerto, e quem sabe, de vez em quando, em salas, mas aí tinha que haver uma intervenção política forte, para exibir filmes angolanos. Nós ainda temos grande dificuldade em exibir filmes angolanos nos Cinemax, Cineplex e Cine sabe o quê, porque eles têm já tudo, ou vem tudo do Brasil e vem tudo feito, ou vem tudo de Portugal e vem tudo feito. Um filme angolano que queira ser passado lá, para já não gostam de aceitar, eles raramente aceitam nos cinemas filmes angolanos, o que é estranhíssimo. Não é? Temos nós que fazer isto em revelia, em cima de prédios, etc., que é o que nós fazemos. Estas salas deviam servir para isso. E deviam servir para isso, para sustentar um circuito de cinema nacional. E devia, sim, o Estado subvencionar esta lógica. Hoje em dia, eu já não preciso de 6 caixas de películas. Hoje em dia, uma pendrive chega. Não é? Eu acho que esse deveria ser o futuro para estas salas de cinema. Não só filmes angolanos, como filmes africanos, porque nós vemos muito pouco cinema africano neste país. Efectivamente, y no es el caso solo de Angola, sino bueno, de muchos países de la región. Y Miguel, quería cerrar con una pregunta doble. Tú has hablado de estos espacios, que estos espacios representan el abandono de los ideales un día soñados. Quería preguntarte a qué te referías con eso. Y la segunda parte de la pregunta es si podrías elaborar un poco sobre qué pueden representar estos espacios a futuro o cuáles son las reflexiones de estos espacios proyectados hacia adelante. Nós abandonamos um sonho, um ideal, mas esse ideal ele já vem desenhado na arquitetura das salas. O modernismo era cinema sempre para todos a bom preço. Mostrar os sonhos do artista e deixar o público sonhar. Eu tenho a impressão que com a história que nós traçamos neste país, aqui há mais pesadelos do que sonhos. Nós não... abandonou-se toda uma lógica. Angola sempre foi culturalmente muito interessante. Brotavam escritores. E mesmo, ainda hoje em dia, nós temos há tanto jovem a fazer filmes, brotavam, só que estes sonhos, não é? As nossas obras são os sonhos que nós temos, que nós transformamos em realidade.
e eles foram abandonados, tal como as salas, o idealismo que está atrás desta todos nós, todos juntos, sempre abraçados, que Bauhaus fazia e integrados, não é? Não, nós ainda vivemos a nossa independência. É por isso que we have no flag moment. O filme que a Jean fez cá, e por acaso eu assisti bastante as filmagens dela cá também, Cuba, uma Odisseia Africana, o nosso sonho foi traído. Nós não conseguimos até agora mostrar um país capaz de tomar conta de si mesmo. Não sei se isso será possível. Por acaso não sei, ou se calhar já estou velho demais e os meus pensamentos já são mesmo utópicos. Mas nós abandonamos um sonho de liberdade, nós não temos. É por isso que este livro também é só uma ficção de liberdade. Porque ela não existe, nós não somos nada livres. Isto é um sonho. E muito menos quando se refere a mostrar as nossas paixões, as nossas obras. Não há espaços com tanta bela sala onde poderia passar. Nem sequer isto existe. Portanto, sim, as salas que já tiveram público nos anos 60, nos anos 70, o público abandonou esse sonho. As salas estão vazias. Portanto, é isso. Nós somos um país que abandonou não só os seus ideais, pior do que isso, abandonamos os nossos sonhos. Claro que sí, estas fotos también, bueno, nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios sueños y nuestros propios espacios. En Colombia tenemos muchos espacios similares y en particular en Cartagena, donde estamos mostrando la exposición en este momento, hay muchos espacios que han pasado, una ciudad con una enorme carga histórica de hace muchos siglos, que aún se conserva, pero que se ha transformado, que se ha convertido en lugares turísticos, otra que está en decadencia, otra que se está restaurando, y tenemos espacios como estos que son, que están pasando por condiciones, digamos, muy similares. Y habiendo dicho esto, Miguel, queríamos agradecerte enormemente por habernos acompañado hoy. Es un placer tener estas fotos, traer nuevamente este proyecto a Colombia, esta vez a Cartagena. Y bueno, como siempre decimos, la pandemia no nos permitió viajar, pero nos permitió conectarnos aquí y de esta manera te tenemos presente en la Muica 2021. Quer dizer uma coisa? Ok, Salim, agradeço muito. O nosso destino está marcado. Nós, de 2 em 2 anos, vamos nos cruzando. E quero agradecer a todo o esforço da equipa do Muica. Muito obrigado. Muito obrigado pela segunda exposição que estão a oferecer a este livro. E vá lá, muito obrigado. É um agradecimento. Angola, manda um grande abraço a Cartagena, ao Muica especialmente. E um grande abraço para ti, Salim. Muito obrigado. Gracias, Miguel. Nos encontraremos en persona pronto. Okay. Nuevamente. Entonces, público, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en la tercera semana de la Muica 2021, que es este viaje que cada 2 años hacemos por diferentes territorios de Colombia para exhibir cine africano y conectar de esta manera nuestras realidades con 54 países africanos. Queríamos agradecer también, como siempre, a quienes nos han acompañado desde el comienzo, al Instituto Goethe, a la Cooperación Española, a la editorial Steidel, que editó el libro Angola Cinemas, al Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación, a Movies That Matter, a la Embajada de Francia en Colombia, al Instituto Francés, a la Cinemateca de Bogotá, IDARTES, la Cinemateca del Museo La Tertulia en Cali, la Red Iberoamericana de Festivales de Cine, la Sala Audiovisual de Cali, la Secretaría de Cultura de Cali, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cultural Connections Africa, Sounds from Africa, Bibliored, Canal Cultura, La Manigua, El Bukowski, Potocine y muchas más entidades y personas que han hecho esto posible gracias a su apoyo. Y que nuevamente gracias a ellos la Muica ha regresado en una nueva edición. Para cerrar, finalmente, no olviden que pueden ver las películas de la Muica en bunet.co todos los viernes, sábados y domingos del mes de mayo.
Pueden conectarse a nuestras redes y buscar la programación y actividades en Facebook y en Twitter e Instagram. Estamos como @muica_cine. Y no olviden a quienes pueden visitar la exposición en Cartagena, Angola Cinemas, de Miguel Hurst y Walter Fernández. Muchas gracias.